Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Análise da luta do Takeru Silva contra Kevin Kowalski. Foi em que edição mesmo? Caraca, mano, eu não lembro não. Mas maluco, Machete é o apresentador, uma coisa muito sinistra. Cara, sem sacanagem, desculpa, eu tive que fazer uma pesquisa um pouco mais profunda e vi que eu tava falando besteira por um tempo. Deixa eu ver em que edição foi. Ah não, eu poderia ter ido. Vamos pro vídeo original. Não que eu não quero analisar esse. Eu já tava naquele 4 anos. Esse foi o Brasil, foi muito bem representado mesmo. Eu acho que foi uma das primeiras lutas do Takeru. Caramba, o lugar é grande. Maneiro. Eu vou pro vídeo original. Ele tá maior resumido. E eu não sei em qual edição foi. Será que aquela época já era enumerado? Foi em Hollywood, que da hora. Não sabia não. O que acontece? Eu vi que eu tava falando várias besteiras. Quer saber? Vamos. Vamos seguir nosso coração. Deixa eu fechar aquele. O que ocorre? Eu tava vendo e eu tava estranhando. Eu admito que não tinha feito essa pesquisa muito bem anteriormente. Então é um grande erro meu. Peço perdão pelo grande informação que eu tava fazendo. O que acontece? Eu procurei o que é o American Karate. Eu até recomendo esse vídeo aqui do Art of One Dojo. Cara, eu vou ser sincero, me irrita como eu acho a voz desse cara chata, mas cara, edição do Adam West, é sério. Eu acho o vídeo dele bom. Eu tenho um problema que eu acho a voz de muitos americanos muito nojentinha de chata. Mas eu acho que explicou muito bem. Eu tinha que fazer uma pesquisa mais séria. O que acontece? O American Karate é diferente do American Kickbox, que é o aquela competição conhecida que só pode da cintura pra cima. Então eu tava fazendo uma grande confusão, tipo uma grande mesmo. American Karate a gente poderia falar como um karatê que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Eu não lembro quais foram os expoentes, os fundadores, mas eles pegaram o que eles acharam útil. Eu vi que tinha sido onde? O Joe Lewis, que é uma das lendas entre os americanos na parte de karatê. Ele... Ah não, se eu for contact. Informação pra cacete que eu tô passando, hein? Foi aqui? Ai, cara, tá bom, eu não vou achar. Já cansei. É um estilo americano. Eles têm um pouquinho de queda, eles têm essa parte do judô. Eu escutei que eles também têm uma parte do Kenpo. Eles também têm um pouquinho. Cara, eles colocaram no karatê tudo que funciona de qualquer outro estilo. O que eles acharam funcional. É um estilo próprio por si só. Então a gente tem que respeitar essa classificação.
É diferente do estilo americano de kickbox. Eu acho que fui falando besteira por um bom tempo, mas não sei se é por ser dos americanos e eles praticarem o que é mais desenvolvido lá. Eles pegam essas características, então por isso estava um pouco nebuloso para mim. Mas bora lá, bora. Eu ultimamente estou estudando muito e eu faço vídeo sobre muita coisa, então tem coisas que não me interessa saber e eu fico falando besteira. Fazer o que? Novamente me desculpo por essa desinformação, mas a gente não quer nem saber do figurante, a gente quer saber do protagonista. O nosso Take Silva, Wreck Dragon é o apelido dele. O cara luta pra caramba, ele tá lutando no LFA, ele tá fazendo carreira, luta pra cacete, tá chegando longe. E tem que chegar longe mesmo, tem que conquistar esse espaço. Como eu já falei, ele é lutador de Shotokan. A altura dele é 1,70. Eu acho que o peso dele é 67. Ele luta na categoria de 67. Ele tem 79 centímetros de alcance de braço, 98 de alcance de perna. Em questão de alcance, ele perde pro adversário. Bora ir pra entrada. A gente sabe que a luta não chegou nem ao segundo round. Pra gente ver de 4 anos pra cá como mudou muito. Cadê o time? Eu acho que é mais atual, nem isso tinha na época talvez. Uma coisa que eu tava vendo, procurando sobre o karatê americano, eles lutam muito nessa base muito lateral. É o que acontece. Isso vem na teoria das artes marciais, que você ficando o normal é ficar de forma equilibrada. É como se você tivesse uma postura um tanto diagonal. Você consegue desenvolver muito bem essa questão de chute, essa questão de socar, de esquivar. Se você fica com uma postura muito que você tá todo voltado para frente, é muito complicado, porque você pode ser desequilibrado fácil, mas você tem. E eu acho que a mecânica não permite que você consiga executar socos muito bons, mas para socos cruzados eu considero relativamente bom. Tanto que a tendência é a gente ficar com os pés paralelos quando se fica executando o cruzado sem parar. É uma posição que permite muito bem. Contudo, existe em que você fica totalmente um pé esconde outro, por assim dizer. Você fica nessa postura que ele tá, o caso Kevin, que permite um entra e sai muito bom, andar pra frente, andar pra trás. Você socar com a mão da frente, a mão de trás fica não tão beneficiada. O estilo que eles usam lembra até um pouco alguns estilos de boxe americano. E o que acontece, quando eu vi esse vídeo aqui, eu não vou necessariamente onde. Deixa eu ver se eu pego a parte que ele falou sobre isso. Tem essa postura, é uma postura um tanto padrão. Você minimiza os alvos que você pode ser atingido. Você dá preferência ao chute frontal. Aí tu fica tentando ganhar distância e ganhar espaço no chute lateral. Eu acho que
tipo, eu não aprofundar antes, pode ser metade análise do take, metade explicação sobre o American Karate. Eu acho que não é exatamente ruim isso. A gente vê esse padrão do americano. É como eu falo, isso é o lado bom. Por outro, ele para desenvolver tão bem certos tipos de golpe, ele não beneficia outros, porque a postura normal que a gente tem, ela beneficia a postura do kickbox, do boxe, ele beneficia muito, um pouco de tudo. Não necessariamente você beneficia mais outras coisas que outras, eu acho que é relativamente equilibrado. O Muay Thai, por exemplo, não falando que seja exatamente com os pés paralelos, mas tá uma questão de um pouco mais paralelo e mais aberto, que eles têm facilidade para executar os chutes, mas ainda tem uma preferência de não ficar tão paralelo assim, a preferência de desenvolver mais os chutes da perna de trás. Mas tipo, nesse caso daí, ele beneficia muito na situação de ganhar espaço, de colocar pressão na questão do chute, nem muito de socar, mas de chutar necessariamente. A gente vê. Aí o que acontece? Isso daqui é muito ruim, porque isso é se mal executado e muito fiel a isso, não ser feito uma adaptação. Se o adversário cortasse distância pra cá, ou receber e tanca, o pai tanca que o shape é brabo, o adversário ele vai ficar muito exposto. E tipo, exposição é o maior risco que essa forma de lutar oferece. Não falando que a única postura que existe no Karate americano, eu vi que não é a única postura, mas essa postura é mais particular. Não falam que seja exclusiva, mas é mais adotada e mais reconhecida, mas eles têm outra postura. Essa adoção não foi lá uma das melhores. Horrível essa ideia que ele teve. Eu acho que eu subestimar um pouco o adversário, porque tu fica dando meio que de costas e você... Cara, vamos ser sinceros aqui, esse chute lateral por si só meio que ele deu quase de costas. Ele saiu muito bem, ele estava saindo. O brasileiro tem um pouquinho menor de alcance. E a gente vê, o cara tá avançando, ele tá avançando uma velocidade normal. O Kowalski tá recuando bastante. A gente vê uma postura realmente do Shotokan, mas até um pouco mais alto que o normal, da questão da postura dos braços. Eu acho que eu falei no vídeo do Boacal, lutadores em geral, quando vão fazer chutes frontais, não falando com o chute da perna frontal, tô falando chute frontal mesmo, ele, como joelhadas e outros golpes, existe, não falando que seja padronizado, mas existe essa questão de às vezes você levantar os braços. Então, se você lê e você entende que pode acontecer, você meio que lê o golpe. Na distância que tava, eu só tinha isso mesmo. Acabou que tava numa distância muito boa. Não causou muito dano na minha opinião, mas empurrou legal. E, tipo, podia até ter sido pior, mas o brasileiro conseguiu dar uma recuadinha. Ele um pouco, mas equilibrou. Ah, agora vi um timing. Legal, legal, né? Antes tarde do que nunca. Podia ter acabado a luta e começar o timer. A gente vê, como eu falo, o brasileiro ele tá nessa questão de controlar a distância e defender muito bem. O americano nessa forma de combater tem um avanço muito grande, fica muito nessa questão de não ceder muito espaço, avançar relativamente bem. Relativamente bem, eu tô falando em velocidade, em coragem, porque noção não tem. Esses chutes não estão, no momento não estão oferecendo muito risco, estão causando pressão, mas
É, se colocar no papel, não tô vendo muita efetividade. O brasileiro saiu numa boa. Se controle de distância, ele também não pode dar margem. Cara, foi muito bem feito, mas infelizmente eu acho que estava um pouco perto demais. Isso facilitou. Tipo, tava perto demais. Ele, pra ajustar a distância, ele praticamente pisou no pé do cara. Se tivesse... Eu acho que o americano não leu tão bem o golpe. Mas estava muito próximo, então não ia pegar tão cheio. E acabou que ficou no corpo do cara. O brasileiro recuperou até muito bem. Aí o que acontece? Ele foi tentar levar o cara pra tentar fazer grande pausa, eu esqueci, mas a paredezinha. Meu Deus, que amnésia do caramba. E é engraçado a gente ver, lembra muito o jogo de quadril e a tentativa de derrubar do judô. Isso é uma influência do karatê americano que algo que deu a entender através das minhas pesquisas. Tem esse quê de ter o judô e outras coisas como componentes da base do estilo americano de karatê. É tipo até agora eu não entendi totalmente se é um guarda-chuva de práticas dos americanos e colocado como um karatê, ou é propriamente o legado de um karatê, ou foi um karatê desenvolvido por karatecas adaptando outras coisas de forma própria, eles chamaram. Eu acho que é um pouco de cada. Mas bora continuar. Não tô ganhando muito com esse papo não. Opa! Ô, filha da puta. Maluco. Não, expulsa logo. Cartão vermelho. Fora. Maluco. Qual é? Que é isso? E não, o brasileiro saiu muito bem. Vai ser sujo assim na casa do capeta, maluco. Coisa suja. Cara, por isso que eu não gosto de americano, porra. Não falando que eu sou xenofóbico. cabe interpretação, mas cara, esse cara é muito esquentadinho, nojento. Cara, muito errado. Isso é uma coisa que, pelo amor de Deus, dependendo do hábito, dependendo do esporte que você pratica, isso pode não ser problema. Mas, cara, é muito problemático. É uma coisa muito problemática. Você não pode... Tipo, foi separado, foi parado e você golpear. Parou, tomou distância e ele tenta acertar um soco. E tipo, e outra, sabe o que é pior? Que soco mal dado, filho da mãe. Maluco, que soco feio. Nem pra acertar. Se fosse um soco bom, teria pego na rataria. Mas nem isso. Nem isso o cara fez digno. E caraca, cara, a escola americana de boxe não é pouca coisa. Maluco, que desperdício. Você vai fazer uma falta, faz uma bem feita, mano, que funcione, cabeça dura. Do cacete. Pelo amor de Deus, sujeira do caramba. Cara, tipo... Não falando que eu discordo de americanos, mas eu quando o cara tava entrando, até um pouco antes de começar, eu tive a impressão que eu pensei, cara, sei lá, não tô com uma boa impressão. Eu, particularmente, eu gosto de todos os brasileiros no Karate Combat. Tanto que eu tenho essa relação, que eu respeito muito o Gabriel Stancunas. Eu vi o início da carreira do Take Silva, as primeiras lutas, eu tô sem acompanhar um pouquinho. Já vi outros brasileiros. Vai ter um brasileiro que vai estar entre os próximos vídeos. Eu garanto que vai... Se vocês procurarem aí no site, vocês já sabem qual vai ser o próximo brasileiro. Com o tempo eu vou trazer mais e mais e mais e mais. Primeiro eu vou dar atenção aos brasileiros e aos lutadores populares. Depois eu pego combates mais pontuais. Também eu não posso ter muita pressa. O Karate é um dos projetos que eu tenho no meu canal. Então... Mas... particularmente esse americano tá merecendo uma coça. Agora you don't understand English, o babaca. Filha da mãe. Mereceu. Não, tirou pouco.
Não sei porquê, mas já podia ter te contado até mais. Cara, muito errado. Ele mereceu. Não, quer saber? Eu acho que não deviam ter parado quando ele foi nocauteado. Podia deixar um pouco mais. Tem essa postura. Eles lembram. Cara, tem muito. Tem muitos lutadores que a gente pode falar. Tipo, a gente pode remeter ao Bruce Lee. E particularmente eu não consigo ter certeza se a mão boa do cara é a mão de trás, porque uma coisa marcante no Jet Kune-Do é, pelo menos por parte do Bruce Lee, Jet Kune-Do acho que é uma coisa bem bem complexa, porque o Jet Kune-Do o de Bruce Lee era bem desenvolvido pro próprio Bruce Lee. Cada pessoa tem que desenvolver uma forma própria para si, incluir o que lhe é bom. Pro Bruce Lee tinha sido muito funcional as coisas que ele trouxe, mas a gente não dá para comparar uma pessoa de, vamos falar, 1,80 m, 1,70 m com 90 e porrada de quilos ou mais, e falar que que é tão funcional para Bruce Lee. Que, cara, o Bruce Lee em questão de corpo, lembra até o meu, então, o Jet Kune. Ai, vamos trazer Jet Kune-Do. Mais fácil escrever Jet Kune-Do que o Bruce Lee. Altura? O 1,72 m é relativamente alto, o alcance eu não lembro. Mas em questão de corpo, a gente pode falar que quem tá no meu Insta sabe, questão de corpo não tá muito distante. Bruce Lee fazia funcionar muito bem. Peso pra si, 62. É tipo, se eu tivesse a altura dele eu teria um pouco abaixo. Tá, mas bora dar continuidade. A gente também pode lembrar um pouco do... Mas como a posição das mãos está diferente, a gente poderia remeter ao Philly Shell, o estilo Detroit, o estilo Hitman, como também é conhecido, que é o estilo Detroit. Mas só remete. Existe diversos lutadores, eu não consigo fazer apontamento, que tem essa postura assim. Normalmente é mais popular você ver as pessoas que vêm da escola americana de karatê e da escola americana de algumas lutas, essa postura não tão popular em outras, não falando que essa postura só é coisa de americano, os outros não tem, não, de modo algum, mas de forma regional ela é mais presente em certos lugares. Cara, a distância estava perfeita. O lado ruim de você lutar com um cara que quer colocar muita pressão e avançar muito, e você controlar a distância, que às vezes você vai ceder espaço para ele. Ele tá avaliando o brasileiro, ele tá dando pequenos passos, o brasileiro tá numa distância constante. Ele viu que o cara não ia recuar mais que isso, que não é CJ de chegar aqui só ser empurrado só por andar muito. Ele fez essa aposta, eu achei uma aposta interessante, porque se a gente ver aqui, uma coisa que eu não tinha parado para falar, eu não acho que foi tão decisivo assim. Quer dizer, pelo menos naquele primeiro socão pode ser dito a questão do destro canhoto, porque o americano tava para fora, então a facilidade de ele acertar o chute é reduzida, se bem que eu acho que aquele chute, como ele estava executando, seria fácil você cortar ângulo para qualquer lado. Eu acho que seria mais perigoso você cortar ângulo para frente, porque poderia ajustar o movimento e acertar, ou ir para o soco. Para trás não era vantagem. Então a questão de como tá a base, o brasileiro está se dando bem.
parece que ele recuou muito. A gente tá falando do Tank Silva, não recuou tanto, ele recuou um pouco, mas ele fez a questão de levantar a perna para se defender, defendeu até muito bem, e isso fez parecer que ele recuou muito. É interessante aqui uma troca de soco, e eu não costumo entrar muito nessas trocas de socos porque não acho que se vale tanto, mas como o combate é curto, a gente tem espaço para isso. A gente não pode fazer isso num combate de 30 minutos, 20 minutos e fazer uma análise de 30 horas. Cara, essa trocação aqui do soco foi muito da hora. E tipo, o cara avançou de qualquer maneira. O Take foi muito atento, balançou demais a cabeça, tanto que o cara já talvez quisesse vir com ataque, ele não estava esperando, ele não estava vendo direito de soco. Aí ele já veio com soco de imediato. Não parece que foi tipo, o cara me socou, vou devolver. Parece que já era uma coisa que já estava engatilhada. Ele errou muito por conta dessa distância que foi criada. E tipo, ele ainda tá muito recuado, ele tá querendo... Ele tá parecendo querer lutar com a cabeça um tanto para trás, na distância, não ficar muito preocupado com isso. O brasileiro tá saindo dos socos de forma maravilhosa. Vamos até ficar com uma velocidade menor, que eu acho que ultimamente estou gostando de usar esse recurso. Aqui eu não tinha falado, mas é bem importante, o brasileiro tá desviando a cabeça muito bem. Tanto que aquele último soco não conectou, que eu parei pra voltar. Ele tá saindo muito bem. Tipo, ele tá saindo muito bem mesmo. E tipo, eu não considero que esse americano tem toda essa precisão, essa habilidade com as mãos pra bater. E eu tô achando nesse quesito ele não é lá muito bom. Aí ele tentou executar o soco. O brasileiro, eu não sei o quão próximo tava de socar. E tipo, ele já tava soltando o soco. E fez de qualquer maneira. Eu acho que se ele tivesse melhor, ele poderia ter acertado o brasileiro. Aí ele conseguiu sair do soco. Ele saiu muito bem. Parece não conectou tão bem assim. Aí veio com o cruzado da mão da frente. E ficou sendo defendido pelo braço. É um recurso que possa ser feito. É até interessante ver aqui quando não falando que ele mudou de base, ele ainda tá na base dele. Na verdade não tanto. Sim, é um engano, ele não mudou de base nessa troca. Mas a gente poderia falar que ele tá na base softball, que é a base do canhoto. Não acho que softball se diz no boss, então não desconsiderem como eu nomeei ela agora. Porque eu tô vendo isso como um cruzado da mão de trás. É até falar que os ângulos dos golpes do brasileiro estão curiosamente um pouco diferentes. E isso não é o problema. Tá muito bem na troca. Eu como já bati o olho, eu já entendi vários detalhes da forma como ele golpeia. Eu achei isso um pouco curioso. Eu queria até mostrar. Eu tava pensando se eu ia trazer ou não, mas já que aconteceu de fato, não fica só eu falando besteira qualquer. É importante ver como os lutadores, eles têm que ter essa malícia de saber fazer o que é melhor no momento. Por que eu digo isso? Porque o cara é destro e pro momento foi muito bom ele ficar na base canhota. Ele não fez muita coisa na base canhota, mas ainda assim fez. E a gente tem que treinar isso, a gente tem que se desenvolver em outras coisas. A gente não pode ficar preso só, sou destro, vou lutar só na destra. Sou canhoto, vou lutar só na canhota. Eu sou muito bom desse tipo de chute, eu só vou ficar restrito a esse tipo de chute. Eu sou muito bom lutando na curta distância. Os ângulos dos meus socos são muito bons, eu coloco o corpo muito bem, eu consigo encaixar esses chutes. Não, você tem que desenvolver em tudo. Tudo bem você ter especialidade,
Nada contra, isso é ótimo. É tipo, eu incentivo as pessoas a terem especialidades. Eu acho que a gente tem que dominar muito, de forma muito grande, muito profunda, o básico. Mas a gente tem que se especializar em algumas coisas, mas não tem que ter uma discrepância de outras características. E tá mandando muita porrada. O cara no desespero tentou fazer esse giratório. Agora a porrada tá estancando. E tipo, errou, foi por muito. Encaixou um ótimo soco. E é como eu falo, o nocaute não é sorte, não é golpe de sorte. Possa haver golpe de sorte, mas é muito raro, ainda mais quando o nível sobe. E tipo, cara, tem um combate fraco no Karate Combat. Em questão de striking, a gente tá falando só da Nata. Não necessariamente lutadores de Karate foram os maiores artistas de MMA, mas muitos lutadores de Karate estão na nata das lutas de striking, lutas de contato, as lutas de porrada. Não subestime. E tipo, existia o mito que antigamente Karate não servia pra nada. Lyoto Machida derrubou, George St. Pierre derrubou, Stephen Thompson, dentre os lutadores na nossa geração. A gente vê muita gente sinistra mostrando. Karate Combat é uma promoção muito boa e muita gente gosta e mostra como é muito funcional a porradaria do Karatê. E vamos dar continuidade. É semelhante àquele cenário que eu falei. No caso, o Kevin avançou muito, muito mesmo. E o take não foi muito sortudo na escolha, não foi muito, não se deu muito bem na escolha do que ele quis fazer. Era difícil acertar esse golpe. Cara, eu acho muito perigoso o golpe quando a pessoa tá de costas. E tipo, cara, olha como foi um pouco preguiçoso. O cara já deu muito a entender com o giro dos braços, os pulos. Cara, se o brasileiro tivesse ficado. Na verdade, vamos contar um detalhe. O brasileiro, se ele ficar na própria posição que ele tava, não ia acertar muito bem. O golpe não ia pegar na distância boa. Ele pensou que o brasileiro ia recuar um tanto e abraçar o golpe. O brasileiro saiu muito. É tipo, você faz certos golpes que precisa de uma preparação, precisa de todos os detalhes para executar. E você faz de forma muito teleguiada, cara, é óbvio que você não vai acertar. E eu ficaria surpreso de acertar. Esse soco é sinistro. Tipo, a gente viu em vários momentos que na trocação o take, na porrada ele acerta melhor, nos socos ele se dá melhor. O cara avançou muito e a gente vê esse Kevin, ele avança descontroladamente. E, tipo, há de concordar, tendo em vista o que já foi analisado. Não preciso nem falar do react, o que já foi analisado. E tipo, ele deu uma maior cabeçada na mão do brasileiro. E o que acontece? Eu também quero trazer a parte da dinâmica destro-canhoto. O que acontece? Eu não sei necessariamente o que o cara queria muito bem com isso. É tipo, sei lá, ele queria chutar, ele queria socar. Tipo, eu não consigo ver ele ter sucesso, é isso que eu tô falando. Mas o brasileiro, ele cortou. Vamos voltar, é 89 aqui no time. Ele cortou. Ele então cortou, o cara também cortou para essa direção. Ele ficou para dentro, o que a gente chama para dentro é os pés do destro canhoto, que é uma situação que os lutadores estão conhecidos como espelhados.
se você fica para fora, você desenvolve em questão de footwork, em questão de andar nessa direção, em questão de golpes retos, alguns golpes. Não sei necessariamente em quais tipo de chute se desenvolve melhor, porque eu nunca parei para pensar. Mas quando você tá na curta, você desenvolve para certos socos. E tipo, o jab ou um cruzado da mão da frente não teria encaixado, mas cara, a mão de trás nessas situações é excepcionalmente boa. O cara vem desesperado e ele só teve o trabalho de calcular o tempo e acertar na posição certa. E caiu feito fruta podre. Tipo, o cara devia estar bem tonto e tudo. Ele tá bem tonto. O tempo que deu pro cara recuperar. Já deu pra ele colocar a cabeça no lugar. Eu ainda acredito, eu levantei essa tese que se o cara não tivesse caído que nessa jaca podre que ele ficou, ele já caísse de costas pro chão, ele teria apanhado mais e teria ficado mais tonto. Eu acho que mérito dele de recuperar dessa tontura na medida do possível muito bem, mas ainda acho que se desse mais chance ele ia ser sovado. Eles bateram a mão e o combate voltou. A gente vê, não teve nem um segundo, mas pra mim já foi tempo suficiente pro espírito mudar. E tipo, agora a mão tá pesando. Soco todo acrobático, pelo amor. Grande Pound de lei. O cara queria fazer mata-leão, que eu sei. E mesmo que o tem que depois pronunciar fale. Ah, eu nem pensei nisso. Não, nós sabemos. Não existe problema nenhum. Na verdade, outra situação seria muito bem-vindo. Tá se defendendo muito bem. Cara, a forma como ele fez esse soco. É como eu falo, pra gente ter um bom golpe, nossa genética é ter uma técnica. O cara vem lá de trás numa postura baixa, olha o caminho que o soco percorreu, olha como o braço é contraído. Cara, o braço do cara tá tão contraído que maluco. Esse braço, eu garanto que tem é maior que os meus dois braços juntos. Até aí já tá um absurdo. Aqui os músculos muito contraídos. Ele projetou muito. Ele colocou muita força. Cara, não me surpreende, o cara tá todo morto no chão. Bem, eu acho que já é o suficiente. Não vou ficar ganhando tempo analisando e falando enquanto o cara se retira. Eu acho que foi um combate muito bom. Mostra muito a habilidade do Takex Silva, os pontos altos, a força dele. Caramba, ele enfrentou o brasileiro, eu sabia não. O cara é muito... Kevin Kowalski tem um canal, isso é sério? Que doideira. Ele é muito bom. Não sei se ele é tão reconhecido assim. Talvez ele esteja entre os mais populares, porque ele já é mais antigo no Karate Combat que lutadores que não tem tanto tempo quanto ele. É um lutador bom pra caramba, lutador de ponta. Eu quero trazer lutadores assim. Eu não sei o quão cedo eu vou fazer outra luta dele. Eu vou trazer outras lutas dele, só que talvez não tão cedo. Quero fazer sobre os brasileiros, sobre outros lutadores, talvez até falar sobre os campeões também. Foi uma luta boa. Não deixem de ir no Insta dele, do Gabriel Stancunas, que eu também vou colocar, porque eu faço questão sempre de colocar o Insta dele. E talvez no Karate Combat, como não tem tanto brasileiro assim competindo, a gente possa até colocar, à medida que a gente faz análise e entra em contato, a gente colocar o Insta de todo mundo nas mesmas postagens. Acho que vale a pena, não deixem de acompanhar o trabalho deles.
Não deixem de comentar o que vocês acharam. Se quiserem me hatear por falar besteira sobre inverdades, mentiras, falácias sobre o estilo americano de karatê, tudo bem? Falem o que vocês acharam sobre o Take Silva. Não deixem de compartilhar, mais que compartilhar para me dar ibope, para divulgar meu trabalho, é divulgar esses atletas muito bons. É mais importante do que minha popularização, eu acho que é a divulgação desses lutadores. Não deixem de se inscrever no meu canal. A gente está com uma meta de 100 inscritos para sair mais especial. À medida que eu bater a meta, eu vou trazer mais e mais especiais. Especiais são muito compridos, demanda tempo, mas eu acho que é recompensador. É isso. Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta. Segue aí, segue o pessoal que tá na descrição. Troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. Rau.